Fala pessoal, Matheus aqui, vamos direto ao ponto. Ibovespa 113 mil pontos é ou não é um excelente preço de entrada? Essa é a questão. E o motivo de eu estar abordando isso hoje com vocês é porque eu li essa frase em um relatório no início deste mês. Um relatório bem famoso, diga-se de passagem. Quem acompanha esse canal sabe que volta e meia eu comento relatórios de grandes bancos e de casas de investimento aqui, porque é isso que eu faço ao longo do meu dia. Eu fico lendo essas coisas e depois eu comento aqui no canal. Muitos desses relatórios, normalmente, eles trazem informações bem úteis e normalmente eu mostro o relatório inteiro aqui, mas nesse caso eu não quero que os analistas se sintam criticados e muito menos quero um processo pesando na minha cabeça. Então, eu só vou transcrever uma parte, porque o que aconteceu em seguida é muito interessante e tem muito a nos ensinar sobre o real funcionamento do mercado. Essa frase aqui, pessoal, ela foi dita no início de setembro. Ela foi dita no início de setembro junto com uma recomendação de compra e, curiosamente, o Ibovespa realmente caiu para os 103 mil pontos nesta quarta-feira, como vocês já sabem muito bem. E é justamente aí que vem a parte interessante, porque eu pessoalmente eu concordo que Ibovespa 113 está relativamente barato, concordo muito que existem diversas empresas baratas na Bolsa Brasileira, inclusive vamos falar mais sobre isso mais à frente no vídeo. Então, com certeza um stock picking bem feito através de um método comprovado, como o que nós ensinamos aí no link da descrição, né? Preços vão subir ao fim desta semana, indo para a página já dá para ver qual o valor sem desconto, enfim, promoção descalada, eu sei, mas eu tenho que rentabilizar este canal. Então, não acho que reste dúvida quanto ao fato de que as coisas estão baratas no Brasil e até fiz um vídeo sobre como identificar essas empresas, que eu vou linkar esse vídeo também na descrição. Mas o que vocês acham que os analistas por trás desse relatório disseram agora que o Ibovespa chegou no alvo de compra deles? O índice atingiu os 103 mil pontos e no mesmo dia, eles disseram: venda tudo e aloque na renda fixa. Então, no início de setembro era: compre o Ibovespa 113 mil, isso é uma compra obrigatória. E agora que chegou nos 13 mil, a ordem é: venda toda a posição e corra para a renda fixa. Pessoal, tenha em mente que esse é um relatório famoso e eu realmente não quero que isso soe como uma crítica, porque mudar de opinião faz parte, eu mesmo já mudei algumas vezes nesse canal. As pessoas erram e não há problema nenhum nisso, contanto que ela acerte muito mais do que ela erra, que é o que se espera de um bom analista. Mas tem tanta coisa boa que a gente pode aprender usando essa guinada de opinião aqui como exemplo. Quando a gente vê uma equipe de pessoas com experiência no mercado, em uma instituição de nome, se comportando dessa maneira como um sardinha assustado, isso tem muito a nos ensinar sobre o real funcionamento do mercado. Existe, pessoal, um segmento muito sério de estudo, uma corrente de pensamento do mercado financeiro chamada finanças comportamentais, onde é analisado o comportamento do investidor frente a diversas situações. Maior exemplo disso foi o livro Exuberância Irracional, do ganhador de prêmio Nobel Robert Shiller, onde ele explica a bolha.com segundo essa corrente de pensamento. E finanças comportamentais, para quem nunca ouviu falar, isso aqui é quase como uma terapia para investidores. Da mesma forma que nós temos aí certas tendências de comportamento no nosso dia a dia como pessoas, isso também se aplica à nossa vida de investidor. Afinal, somos todos seres humanos e, por isso, altamente influenciáveis pelas emoções. Não dá para negar e dizer que não. Exemplo disso, exemplo muito comum: aversão à perda. Este é um grande viés comportamental do investidor, né? O investidor que diz: eu não fecho posição no prejuízo de jeito nenhum. Na cabeça dele, ele pode estar pensando que ele está aí sendo firme, determinado, mas, segundo essa vertente, isso está documentado como sendo nada mais do que um padrão humano de aversão à perda. Da mesma forma que esse investidor segura excessivamente uma posição perdedora, ele também solta rapidamente uma posição ganhadora. É muito comum em investidores que se comportam assim, eles segurarem lá os papéis com 30%, 50%, às vezes até mais do que isso no prejuízo, mas quando dá lá meros 5% de ganho, ele já corre para vender. Nem preciso dizer que isso não é o ideal, né? A boa e velha história de comprar quedas, ela só faz sentido frente a uma análise de valor muito bem sólida mesmo. Tenho certeza que muitos aqui já se identificaram com esse exemplo e não se sinta mal com isso. Somos todos humanos.
E todos temos aí os nossos pontos fracos dentro das finanças comportamentais, como por exemplo o que está acontecendo agora com muitos analistas no mercado. Eles sonham com um preço barato para entrar, mas quando este preço finalmente chega, muitos saem correndo. Já parou para ver quanto está pagando neste momento o Tesouro Americano de 30 anos? Já parou para ver o quanto isso pode valorizar quando os juros voltarem a cair? O pessoal fica lá sonhando com o IPCA mais 7%, mas quando chega o IPCA mais 7% versão americana, fica todo mundo com medo de comprar e os juros subirem mais. E o motivo de tudo isso é muito simples de explicar, pessoal. Nesta quarta-feira, eu lembro nitidamente, eu estava lá vendo as notícias do mercado e é impressionante, impressionante mesmo, como a gente sente o peso da preocupação no ar quando grandes volatilidades acontecem, né? O drama dessa semana é que o mercado finalmente começou a levar o Banco Central americano a sério. Eu não os culpo por ter demorado tanto assim, a orientação antecipada lá nunca foi tão ruim como está sendo agora. O Fed fala uma coisa numa reunião e na próxima já fala outra completamente diferente, né? Primeiro diz que vai parar de subir, depois fala que vai subir mais um pouco e parar por pouco tempo, e aí vem e fala que agora vai manter por muito mais tempo e... de fato, uma orientação antecipada muito ruim. E agora o mercado está se dando conta disso, então as taxas dos títulos eles começaram a subir para níveis mais próximos daquilo que o Fed definiu na sua taxa de juros. É a boa e velha relação inversa entre a taxa de juros e a bolsa. Quando os preços dos juros, melhor, quando a taxa de juros sobe, os preços da bolsa caem. E se você acha que o Copom sozinho reduzindo os juros, né, o nosso Banco Central sozinho reduzindo os juros, será o suficiente para dar aquele boost nas nossas carteiras, eu detesto te desapontar. Mas, infelizmente, não é tão simples assim. A gente sempre precisa ficar ligado no que acontece no mercado americano. O investidor da B3, ele não pode se dar ao luxo de se esconder lá atrás daquele slogan de holder, porque mesmo o holder, ele não está imune às variações cambiais deste país. Então, nós precisamos do Fed a bordo no barco para as reduções de juros, né? Pelo menos pelo que eles disseram até agora, isso ainda irá demorar bastante tempo. Pelo menos vai demorar, né? Não digo bastante, né? Bastante é um conceito meio relativo. Vai demorar algum tempo aí, ninguém sabe exatamente quanto. E não é à toa que o mercado ficou com medo diante disso, e o investidor com medo, ele passa a acreditar em qualquer história de fantasma que ele escuta por aí. Então também não é à toa que os jornais americanos tenham voltado a falar de alguns dramas, como por exemplo, o retorno da cobrança dos empréstimos estudantis nos Estados Unidos, né, que estavam em pausa desde a pandemia, mas vão voltar a ser cobrados agora em outubro. Muita gente acha que isso será um grande problema por lá, embora o tamanho dessa bucha seja relativamente pequeno em comparação com os gastos do cidadão americano. Outro tema que está rolando aí faz tempo é a possibilidade de inadimplência das empresas por lá. Conforme os juros aumentam, fica mais difícil de refinanciar e muitas empresas por lá viviam à base de crédito barato. De fato, isso já está acontecendo, muitas empresas estão inadimplentes, algumas empresas talvez não vão sobreviver. Mas agora, a situação fica um tanto exacerbada e por conta desse sentimento ruim que está no mercado. E claro, nós não podemos nos esquecer dos grandes problemas que estão acontecendo com os imóveis comerciais por lá. Esse aqui, pelo menos, é um drama mais justificado, porque de fato o rombo lá está grande e há maior chance disso se propagar em um aperto geral de crédito com severas consequências para a economia. Basicamente, pessoal, para quem não sabe o que está acontecendo por lá, né, o que se passa é que muitos imóveis comerciais foram construídos recentemente, muito mais do que a demanda existente por esses imóveis, principalmente quando a gente considera as mudanças de hábitos da pandemia com a chegada do home office. Muitos prédios comerciais estão enfrentando altíssimos índices de vacância, ou seja, eles não têm dinheiro entrando na forma de aluguel, não têm receita suficiente sendo gerada para pagar os enormes empréstimos que foram feitos para financiar esses imóveis. E agora, estas dívidas, elas precisam ser refinanciadas, só que por uma taxa muito mais alta. Inadimplências já estão surgindo por conta disso, e isso é uma grande fragilidade para quem concedeu estes empréstimos, ou seja, uma grande fragilidade para os bancos americanos. Aí na tela nós temos o tamanho crescente desta dívida, que está aí atingindo a casa dos 2 trilhões. E se a inadimplência continuar aumentando, nem preciso dizer que isso pode se transformar em um problema maior.
Pessoalmente, eu não vejo isso acontecendo ainda, porque manter os juros altos por mais tempo é diferente de subir ainda mais os juros. Embora o Fed tenha pecado em não fornecer uma boa orientação antecipada ao mercado, essa decisão de manter alto por mais tempo, ao invés de continuar subindo, me parece muito mais segura. Isso reduz as chances de novas coisas quebrarem por lá. Muita gente ainda se ancora na ideia de que a inversão da curva de juros irá se comprovar assertiva, com uma recessão no final das contas. Mas nós também não podemos esquecer, ou melhor dizendo, nós também podemos dizer que ela já foi assertiva e corretamente já previu uma crise de crédito, que de fato teve aí o seu início com a quebra de 4 bancos americanos no começo deste ano. Isso de fato aconteceu. O Fed, como sempre, conseguiu realmente quebrar alguma coisa com suas altas de juros. Mas o problema não se alastrou, porque esse mesmo Fed também foi rápido em socorrer a situação e apagar o incêndio. E agora, ao que tudo indica, esta curva está se desinvertendo. Pode ser que mude mais para frente, estou sempre de olho aí nas coisas e qualquer mudança relevante eu vou comentar aqui com vocês, mas até o momento não me parece que isso irá causar uma crise de crédito. Todo o drama desta semana, mais me parece outro caso das finanças comportamentais agindo contra o investidor do que qualquer outra coisa. Quando nós, investidores, nos deparamos aí com esse sentimento negativo no mercado, é muito difícil não se contaminar, e é por isso que o mercado é o único lugar do mundo onde uma promoção faz as pessoas saírem correndo. É o mercado fazendo jus à sua fama de moedor de investidores. É por isso que eu prefiro investimentos passivos através de critérios puramente quantitativos e racionais. Eu só comento essas coisas aqui, só comento esses dramas aqui com vocês, porque eu acho muito interessante esse vai e vem, isso daí da audiência, e essa mudança de opinião constante do mercado, é muito legal de se observar. Mas, no final do dia, o que vale mesmo são os indicadores de valor. Por esse ângulo, o Brasil está barato. Eu não compraria o Ibovespa, porque o Ibovespa não é um bom índice para gerar grandes retornos. Já falei sobre isso em um outro vídeo, que inclusive eu vou linkar aí na descrição, tem um vídeo inteiro sobre o Ibovespa, falando qual o grande motivo dele não entregar os mesmos retornos que a Bolsa Americana entrega. E eu já adianto que esse motivo não é a questão cambial. Quem não assistiu o vídeo, assista, altamente recomendo. Então eu não compraria o Ibovespa, mas muitas empresas estão baratas no Brasil e, curiosamente, ao contrário do que muitos pensam, a Bolsa Americana também ainda não está cara se nós excluirmos as gigantes de inteligência artificial. Excluindo essas gigantes, o múltiplo médio da Bolsa Americana medida pelo S&P 500 cai de 30 e poucos para 17, que não é um nível historicamente ruim para o mercado de lá. Não é um nível barato também, de forma alguma dá para dizer que isso é barato, mas também não é caro, está ali no meio do caminho. E analisando o mercado mais a fundo, existem muitas empresas que estão mais baratas do que isso e que apresentam um bom potencial de valorização. Se você quiser saber qual é a nossa carteira recomendada para o mercado americano ou para o brasileiro, o link está na descrição. Em breve haverá um modelo de assinatura mensal, mas por enquanto todos os compradores do valor estatístico irão receber um ano grátis desta assinatura e depois haverá também um grande desconto para quem comprar agora. Então, mesmo se você não se interessa pelo curso em si, mas quer ver as recomendações, quer acessar a carteira recomendada e saber exatamente aonde eu invisto, é só utilizar o link na descrição. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.